Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar as ferramentas de Dodge and Burn para aumentar os volumes em retratos. O termo Dodge and Burn remonta da época da fotografia com filme, a fotografia com película, pois dizia respeito às técnicas que utilizavam instrumentos ou máscaras que permitiam que a luz passasse ou impediam a passagem da luz para clarear ou escurecer áreas específicas na fotografia. Hoje, esse termo diz respeito a uma série de técnicas possíveis que permitem clarear ou escurecer áreas específicas da foto e que podemos utilizar de diversas maneiras. No vídeo de hoje, nós vamos utilizar o pincel de ajuste localizado do Lightroom e essa técnica de clarear e escurecer pontos específicos da imagem para reforçar, para aprimorar os volumes do rosto em um retrato. Você já deve ter percebido que quando você aplica o pincel de suavização de pele no Lightroom, principalmente se você precisar exagerar bastante no efeito, o rosto da pessoa, a pele da pessoa acaba perdendo bastante volume, porque de certo modo é o que o pincel faz, é o que esse ajuste faz na tentativa de reduzir manchas, reduzir marcas na pele e tudo mais. Então esta técnica pode ajudar a recuperar esses volumes. E ela também é bastante útil quando você quer enfatizar esses volumes. Digamos que você quer enfatizar as curvas de um corpo feminino ou um corpo masculino, enfatizar músculos e tudo mais, essa técnica é bem interessante. Ela funciona de forma similar ao que faz a maquiagem, por exemplo, utilizando luz e sombra para ampliar os volumes. E o legal de entender essa técnica é que ela também pode ser utilizada de forma inversa. Você pode clarear as sombras e escurecer as áreas mais claras para reduzir esse contraste e reduzir volumes, caso essa seja a sua intenção numa determinada fotografia. Inclusive, embora hoje a gente vai ver o que seria um macro Dodge and Burn, ou seja, o Dodge and Burn feito em volumes maiores, é possível fazer Dodge and Burn, por exemplo, em pequenas manchas, em pequenas marcas da pele, diminuindo o volume delas para fazer desaparecer, e aí remover olheiras, pequenas manchas, pequenas ruguinhas ou pequenas marcas na pele. Então, não se esqueça de dar um pulo no nosso site no www.lightroombrasil.com.br para conhecer os nossos workflows, que são os nossos pacotes de presets e pincéis do Lightroom Brasil, e vamos falar de Dodge and Burn no Lightroom. Esta é a imagem que nós vamos utilizar para falar de Dodge and Burn no Lightroom. E como você pode ver, eu já fiz aqui alguns ajustes de pele, ou seja, já peguei o pincel de ajuste localizado e apliquei. Deixa eu remover o pincel de ajuste localizado só para você ver a diferença, ó. Sem o pincel de ajuste localizado, com o pincel de ajuste localizado. Eu utilizei o efeito com um pouco mais de intensidade do que eu costumaria utilizar no Lightroom para o impacto ficar mais visível. E você pode ver como a pele perde volume, ó, no momento em que eu aplico esse ajuste. Aqui no caso do peito eu também apliquei um pouco de exposição negativa para poder escurecer um pouco, para aproximar mais, deixar mais homogêneo com a tonalidade que está o rosto. Como a imagem perdeu um pouco de volume nesse processo, eu vou utilizar o pincel para clarear e escurecer e recuperar ou reforçar esses volumes que o rosto tinha. No caso eu falo, ó, desta área mais escura aqui do rosto que dá volume e dá forma para o rosto, aqui do lado do nariz, embaixo do pescoço e tudo mais. Então vamos lá, eu vou começar com o processo de escurecimento. Então vou pegar o meu pincel de ajuste localizado, vou zerá-lo, vou reduzir a exposição para escurecer e vou utilizar um pincel com fluxo baixo, de modo que eu precise passar aqui o meu cursor várias vezes para aplicar o efeito. E aí utilizando esse ajuste, eu vou, ó, reforçando as sombras que já existem na minha imagem, ou seja, eu não estou criando sombras novas, até porque eu não quero mudar a forma do rosto, e se eu altero sombras, incluo sombras onde não tinha ou removo sombras, eu posso aí, se não fizer isso com cuidado, mudar a forma do rosto. Então onde já tenho sombras, por exemplo aqui do lado do nariz, ó, eu vou reforçando essas sombras utilizando aqui um pincel com exposição negativa. Eu vou passar um pouco aqui em cima do queixo só para definir um pouco mais o contorno do queixo, né? Embaixo do pescoço aqui, e também nessas formas aqui no pescoço, ó, vou passar aqui um pouco mais para escurecer o contorno aqui do ombro e também a marca aqui, ó, deste osso aqui. Então já dei um pouco mais de definição, ó. Vou remover só o pincel que apliquei agora, ó, sem esse pincel, com o pincel, sem esse pincel, com o pincel. Se você achou que ficou de mais ou ficou de menos, eu posso corrigir o ajuste só mexendo na exposição aqui, ó. Então eu aumento um pouco a exposição ou reduzo
para chegar ao ajuste no nível que eu quero. O ideal quando você faça isso é que você faça em todo o corpo, ou seja, se aparece braço, se aparece barriga, você também dê esse tratamento de volume, assim como o tratamento de suavização de pele, em toda a pele que aparece. Neste caso eu vou me focar aqui mais no rosto por causa da questão do tempo, para esse vídeo não ficar muito longo. Então vamos falar do clareamento agora. Vou clicar em novo, para começar um novo pincel, e vou fazer um ajuste com exposição positiva aqui, ó. De novo meu fluxo está baixo para que eu tenha que passar o pincel várias vezes. E agora eu vou pintar as áreas que eu quero trazer volume. Então eu vou pintar um pouco aqui na testa, ó. Vai clarear um pouco aqui a testa dela. Eu vou trazer um pouco mais as maçãs do rosto, então eu vou clarear um pouco aqui as maçãs do rosto, tanto desse lado quanto deste. Vou trabalhar um pouco aqui na ponte do nariz, para clareá-la também um pouco. Eu vou trabalhando o tamanho do pincel, para áreas onde eu quero mais detalhe, onde eu quero trabalhar com menos detalhe. Vou trazer um pouco de volume aqui para o queixo, e aqui na área do pescoço, onde eu trabalhei naquela hora, eu vou trabalhar também nas áreas mais claras. Imagina como eu falei, se você quiser definir musculatura e tudo mais, essa é uma técnica que pode lhe ajudar bastante aí, ó. Então agora de novo, só vou remover esses pincéis de clarear e escurecer, ó. Removi os pincéis, com os pincéis, sem os pincéis, com os pincéis. Se eu achei que ficou demais, novamente vou lá na exposição, neste caso aqui, e diminuo ela um pouco para a quantidade que eu quero. Então, ó, sem os pincéis, com os pincéis. Tá vendo como aqui eu tenho uma imagem muito mais plana, E aqui eu já tenho muito mais volume para a cena, ó. Eu trago este volume para a cena, Óbvio que a gente pode utilizar aí um fluxo um pouco mais baixo, fazer essa aplicação com um pouco mais de cuidado aí, mais devagar, mais lentamente, para ter um resultado mais cuidadoso. Mas para fim desses vídeos, para que a gente não fique com um vídeo aí muito longo, só fiz uma aplicação rápida porque o importante é que vocês entendam esse processo. E como este jogo de sombra e luz, como eu trabalhar sombra e luz, da mesma forma que um maquiador faz, por exemplo, iluminando o que ele quer dar volume e colocando sombra naquilo que ele quer que perca volume, a gente faz a mesma coisa aqui, ó. A gente dá volume e tira volume, ó. Deixa eu fazer longe, deixa eu fechar o pincel aqui rapidamente, ó. Sem a aplicação de volume, com a aplicação, ó. Sem a aplicação, com a aplicação. Então a gente faz esse trabalho. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esta é uma das muitas formas de se utilizar Dodge and Burn, como eu falei lá no começo. Existe o micro Dodge and Burn, que é feito em pequenas manchinhas, em pequenas áreas. Existe esse que a gente trabalha com áreas maiores, volumes maiores. E existe até mesmo você inverter esse processo, clarear as áreas escuras, escurecer as áreas mais claras, para reduzir o volume de certos elementos, de certas coisas. E ele não funciona só para pele, só para pessoas. Você pode utilizar isso até em elementos que existam na sua imagem, cujo volume seja definido por essas áreas de sombra e de luz. Então, não se esqueça de deixar aquele like se você gostou do vídeo, e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para receber aí notificação sempre que houver nossos vídeos. Participe com a gente do nosso grupo de Facebook, Lightroom Brasil. No mais, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.